Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria dar as boas-vindas a vocês. Era para ser uma live esse vídeo, mas nós não conseguimos aqui por conta da região. A internet está falhando e não vai sair. Então a gente preferiu gravar o vídeo e a gente não vai poder contar com a participação de vocês ao vivo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, sobre alguma coisa que a gente vai falar aqui, né, Lu? Vocês podem deixar a mensagem de vocês aqui embaixo desse vídeo, que a gente vai tentar esclarecer depois, tudo bem? Então, eu sou a Daiana Bagatoli, nutricionista, e a minha missão é auxiliar as pessoas a fazerem as pazes com a alimentação, né? Hoje em dia a gente tem esse conceito sobre saúde, sobre alimentação saudável e tudo é tão confuso na cabeça das pessoas, né? A gente não sabe mais o que comer, o que é bom e o que não é. Então, a minha missão é essa, ajudar as pessoas a fazerem as pazes com a alimentação, a terem um estilo de vida mais saudável, sem que isso seja restritivo. Meu nome é Luana Santana, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar as pessoas a fazerem as pazes com seus sentimentos, com suas emoções, entender melhor o que se passa do lado interno, né, do seu corpo, da sua mente e qual a correlação que isso tem no nosso dia a dia, como que isso funciona no decorrer do seu cotidiano, nas coisas que você faz que muitas vezes você não percebe que está fazendo devido não se dar conta desses sentimentos, dessas emoções que são extremamente importantes para a manutenção da qualidade de vida. A gente age no automático, né? Exatamente, piloto automático totalmente. Pois é. E hoje a gente está aqui, nós estamos juntas, né? Uma nutricionista e uma psicóloga, para falar sobre um assunto muito importante dentro da alimentação, que é a compulsão alimentar. E hoje, Lu, o que eu observo? Que muitas pessoas acabam cometendo errinhos na dieta, que levam a comportamentos disfuncionais com relação à alimentação e acabam confundindo isso com o transtorno de compulsão alimentar, que é um outro processo, né? Então a gente vai explicar para as pessoas quais são esses erros na alimentação, o que ela pode fazer para contornar tudo isso, e a Lu vai explicar em que ponto isso deixa de ser saudável e passa a ser um problema realmente de fundo emocional que precisa ser tratado. Né? Patológico, exatamente. Bom, então eu tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Logo que a gente começa uma dieta, né, ou começa um processo de reeducação alimentar, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é que para emagrecer ela tem que passar fome, né? E daí fala assim, nossa, para emagrecer o único jeito é fechar a boca, né? É o termo que as pessoas utilizam. O problema é que quando você passa fome fisiológica, aquela fome assim que você já tá sentindo o estômago roncar, que sua pressão já tá baixa, o seu cérebro entende como seu carro. Seu carro, por exemplo, quando está começando a acabar o combustível, ele não começa a apitar ali um sinal de alerta? O cérebro faz a mesma coisa. Opa, tá faltando energia. Se está faltando energia, ele começa a desregular o que nós chamamos de neurotransmissores, né? Para te obrigar a buscar energia o mais rápido possível, né? E normalmente, quanto mais fome você sente, maior a sua preferência por aqueles alimentos que são mais calóricos, né? E daí você começa a fazer uma dieta e começa nesse processo de querer passar fome, e aí o seu cérebro começa a pedir um lanche, você começa a pensar em doce. Por quê? Porque são alimentos calóricos. E daí você pensa o quê? Nossa, eu sou compulsivo. Exatamente. Eu nunca vou dar conta dessa dieta porque eu tenho compulsão. Não, na verdade, você não necessariamente você tem compulsão. Foi a restrição que você se impôs que gerou esse pensamento sobre a comida. E às vezes, Lu, não necessariamente num processo de dieta. Mas, por exemplo, você é aquela pessoa que quase não toma café, né? E só vai almoçar, não faz nem um lanche no meio da manhã. Né? Você chega na hora do almoço desesperado de fome, com esses neurotransmissores todos desregulados. Eu uso um exemplo, assim, quando a gente está viajando, né? Que passa do horário do almoço. Quando você chega na lanchonete, você tem um restaurante, você tem uma oferta de alimentos, você nunca olha para aquilo que é mais saudável, né? Você olha para aquilo que é mais calórico. E vinculado a isso, a questão da alimentação, você falou dos doces, das comidas calóricas, é vinculado também à liberação de dopamina no cérebro, né? Que é a sensação de prazer que a gente tem.
Isso. Então, como que funciona isso na questão da compulsão alimentar? Eu tenho um desprazer, eu tenho algo que não está satisfatório na minha vida emocional, né, ou sentimental, e eu acabo, vamos usar essa palavra, descontando isso nos alimentos mais calóricos, que na verdade nos causam mais sensação de prazer, que seriam os doces. Então, eu vejo às vezes as pessoas, eu não consigo lidar com essa questão do doce, eu sempre comi doce, né, meus pais ou minha mãe fazia muito doce, eu comia, mas na verdade não. Na verdade, o comer compulsivamente está ligado às suas emoções. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, né? Mas isso está totalmente relacionado com o que você disse. É legal esse gancho que você deu, Lu, porque eu ia falar sobre isso na sequência. Sabe aquele dia que você teve um dia de cão, assim, ó, que deu tudo errado na sua rotina? Você sabe, né? Já saiu de casa, assim, dia de TPM, né? A mulher tem muito isso. Então, nesses dias que deu tudo errado, que você tá lá embaixo, tá super estressado, super irritado, é normal que você chegue em casa no final do dia e fala, nossa, hoje eu mereço uma pizza, né? Hoje eu preciso de um chocolate, né? Justamente por essa questão da dopamina. O seu cérebro, ele sabe que quando você comer aquele alimento, você vai sentir prazer, bem-estar, vai relaxar. Então, ele aumenta o seu desejo de comer esse tipo de alimento. Só que... pode concluir. Vou concluir. É importante porque, assim, as pessoas falam assim, Dai, então tá bom. Então, eu só tenho vontade de comer chocolate quando eu tô estressado? Não, chocolate, ele é gostoso. E é normal que a gente tenha vontade de comer coisas gostosas, né? Comer é um dos prazeres da vida. Qual a diferença quando isso tem fundo emocional, tem ligação com o estresse, e quando isso é simplesmente por você gostar de um alimento? Quando tem ligação com o teu estresse, com essa coisa que eu falei do dia de cão, é urgente a necessidade. Por exemplo, eu preciso comer o chocolate e é agora. Você sai procurando, se não tiver, você vai no mercado, vai na mercearia da esquina e compra. Agora, quando é simplesmente a vontade de comer um alimento, um negócio saboroso, algo que você goste, você consegue programar. Por exemplo, nossa, eu tô morrendo de vontade de comer uma banoffee. Se for simplesmente pelo gosto, pelo paladar, você consegue, vou deixar pra fazer lá no final de semana, no domingo. Sim, exatamente. E aí, vinculado a isso, eu dou sempre um exemplo, por exemplo, para as mulheres, né? Se a gente vai numa loja comprar um sapato, e esse sapato, a vendedora diz, olha, só tem esse, é o último par, e não vamos mais fabricar sapatos como esse. A sua vontade é de comprar um de cada cor, entende? Por quê? Porque eu não tenho mais, né? Eu sei que no meu cérebro não vai ter mais esse sapato lá na loja. Mas e se a vendedora falar pra você, olha, toda semana tá vindo novos sapatos iguais a esse. Toda semana vai ter, sempre. Qual que é o nosso pensamento? Né? Posso deixar para semana que vem. Posso deixar, né, para um outro dia. É mais ou menos vinculado a isso que você tá falando, né, Daiane? A questão de tenho a vontade, talvez tenha o desejo ali relacionado, mas não é algo que é emergente, não é algo que é urgente, não é algo para agora, né? Se eu não comer, vai ser uma coisa que vai sair do meu controle. Exato, exatamente. E, assim, voltando só um pouquinho no que eu falei lá no início, sobre a restrição, né? O cérebro nosso, ele gosta de glicose, ele gosta de açúcar. Ele até se alimenta ali de outros produtos da degradação de proteína, de gordura, de corpos cetônicos, mas isso é tóxico ao cérebro. Então, ele sempre pede açúcar, glicose, né? Isso vem dos carboidratos. Não precisa ser necessariamente um doce ou açúcar, mas pão, arroz, macarrão, né? E daí muita gente acredita que para emagrecer ela tem que cortar tudo isso da dieta dela. Sim. E daí o que acontece? A pessoa pensa em doce o tempo todo, né? Então, a restrição. Então, eu pego muitas dietas ali, muitas pessoas... Porque nutricionista não é a primeira tentativa da pessoa. Sim. Normalmente, ela já tentou controlar a alimentação ou perder peso de alguma outra forma.
E daí eles chegam no consultório desesperados, falando assim, Dayana, não consigo viver sem carboidrato. Eu falei, nossa, que bom, nenhum ser humano consegue. Né? Ou com as crenças limitantes, né? Eu não consigo manter um controle sobre a minha alimentação, eu sou um fracasso nesse sentido. Tudo que eu começo eu não dou sequência, não tenho uma continuidade, não tenho disciplina. Exato. São coisas que a gente escuta muito relacionadas à alimentação, né? A essa restrição alimentar. Exato. E não necessariamente que você não dê conta ou que, né? Mas a restrição que você se impôs é que normalmente gera esse processo. Desencadeia. Né? Até teve uma pergunta, porque essa semana eu perguntei no meu Instagram, pedi para as pessoas a fazerem perguntas a respeito desse tema. E uma moça me perguntou se só restrição alimentar é que gera compulsão. E não necessariamente. Hoje, o que a gente observa dentro do consultório é que a restrição alimentar ou comportamentos de dietas restritivas são dos principais fatores desencadeantes da compulsão alimentar. Né? Até existe uma frase que a gente utiliza hoje em dia, é que quase todo o processo de compulsão alimentar ou de distúrbio alimentar se originou com uma dieta. Né? Nem toda dieta já era compulsão, mas toda compulsão ou distúrbio alimentar, seja anorexia ou bulimia, começou com uma dieta. Exatamente, mas outros fatores relacionados a isso é a ansiedade, por exemplo, né, se ela for de fato patológica, que é uma das perguntas que a gente recebe muito no consultório, até que ponto que a minha ansiedade é normal, até que ponto que ela é patológica, até que ponto que eu estou transferindo essa ansiedade para a minha alimentação, né? As pessoas de fato não sabem diferenciar, comem no automático, sem atenção plena, sem saber de fato o que estão ingerindo, né? E se essa é uma das questões que você identifica, que foi o que a gente falou, não é tudo, né? É compulsão alimentar, porque já tem uma parte leiga da sociedade que, comi demais, tô compulsivo. Né? Às vezes já é uma característica da pessoa, tô compulsivo. E não é isso é um transtorno. Isso precisa de acompanhamento tanto nutricional quanto de psicoterapia. É algo que a pessoa precisa ter um acompanhamento, né? Bem importante a gente frisar isso. Não é algo que, eu estou compulsivo hoje, amanhã não estou mais. Né? Não é automático. Não é automático essa transição. E, assim, tem até algo que você falou que é legal, Lu. É interessante a gente identificar, por exemplo, comportamentos ligados ao emocional. Eu falei desse do dia de campo, você chega com vontades específicas, né? Tô com fome de doce, tô com fome de brigadeiro, né? Que tá ligado à necessidade de relaxar. Sim. E tem um outro perfil de comportamento, que eu sempre cito esses perfis porque eles são diferentes, que é aquela pessoa que chega em casa e começa. Ela belisca uma bolacha, aí dali a pouco ela pega uma fruta, aí pega um iogurte, ela até belisca coisas saudáveis, mas ela às vezes belisca o tempo todo, ou nem sempre saudáveis. Ela vai lá, toma um copo de coca, e dali a pouco pega um pedaço de chocolate, uma bolachinha, e vai beliscando o dia inteiro. Tem gente que fala assim, cheguei em casa do trabalho, parece que tem um buraco no meu estômago, eu vou roendo tudo que aparece na minha frente. Esse perfil de comportamento, ele está muito associado a situações da sua vida que estão mal resolvidas. Exatamente. Tem até uma frase que a emoção mal resolvida vira comida. Sim. Né? Então, exatamente. Você tem uma meta sua lá do teu trabalho que você não está conseguindo bater, um conflito familiar que você não está conseguindo resolver, né? Uma situação do dia a dia que está fugindo do seu controle. Normalmente isso se manifesta quando é através do comportamento alimentar nesse perfil de você beliscar tudo que vem pela frente. E é interessante a gente colocar aqui bem claro sobre a diferença da fome emocional para fome fisiológica, fome física, real, né? Então, até que ponto essa fome que eu estou sentindo é de fato física ou ela é um vazio interno que eu pretendo preencher com essa alimentação? Então, é algo que realmente precisa e necessita de uma reflexão no sentido dessa alimentação. Então, uma das coisas que eu falo com relação a essa compulsão é você se perceber. Esses momentos que você está beliscando, que você está comendo, o que você está sentindo nesse momento. Né? Observar suas emoções no momento da sua alimentação. Você pode fazer isso, por exemplo, durante uma semana. Estou comendo agora
e o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando em relação a isso. É um exercício que pouquíssimas pessoas fazem em relação a essa alimentação. E identificar, porque nem todo sentimento negativo leva a esse perfil. Por exemplo, quando você fizer, a gente até propõe um diário de sentimentos ali, pode mexer, um diário de sentimentos que é, quando eu tenho a crise, anotar o que está se passando na minha cabeça naquele momento. Porque, por exemplo, tem mulheres que têm esse episódio desencadeado num momento de baixa autoestima. Então, que desencadeia a baixa autoestima. Tem pessoas que têm esse perfil quando o sentimento que está prevalecendo nela é a frustração, né? Ou é a questão da raiva. Sim. Então, às vezes eu tô frustrada, eu nem ligo pra comida, mas se eu passar uma raiva, eu destruo tudo que vejo pela frente. Então, tentar observar qual sentimento que tá por detrás disso, porque não são todos, né, os que estão ligados a esse comer emocional. E a administração das emoções entra nesse sentido, não só das positivas, mas, por exemplo, estou prestes a realizar meu casamento daqui a uns meses. É muito comum nesse período a mulher ficar extremamente compulsiva nesse sentido, né? Se eu já tenho isso, eu desenvolvo mais. Então, é extremamente comum ir provar o vestido e você tem engordado 5, 6 quilos, assim, muito rápido. E é uma emoção positiva, mas eu não estou conseguindo administrá-la. Exato. Entende? Então, tem a questão de administrar as emoções, falar sobre elas, perceber o que está acontecendo comigo. O autoconhecimento é muito importante nesse processo. Certo? Certo, Lu. E vale citar também, gente, que existem pessoas que passam pela questão da ansiedade, que passam pela questão do estresse e que conseguem muitas vezes ter um bom controle da alimentação. Só que mesmo assim as pessoas ganham peso. Sim. Por quê? Esses sentimentos, né, essas situações, elas alteram a sua bioquímica, né, e levam ao aumento de cortisol, ao aumento de hormônios que aumentam a tua chance de acumular gordura. Então, por exemplo, eu já tive pessoas que, daí eu tô conseguindo fazer tudo certinho, mas era um momento de uma prova de vestibular, era uma fase pré-casamento, era passando por algum problema de saúde dentro da família, e que mesmo com a alimentação adequada, mesmo tentando praticar alguma atividade física, enquanto ela não conseguia controlar essas emoções, isso continuava agindo sobre os hormônios dessa pessoa e também dificultava o processo de redução de peso. Exatamente. E acaba sendo um ciclo vicioso. É um círculo, exatamente um círculo, né? Eu me sinto frustrado, não consigo manter uma alimentação saudável, até mesmo manter um ritmo ali, né, contínuo. Isso me causa o quê? Frustração, me causa medo, me causa culpa, me causa vários sentimentos negativos. Por conta desses sentimentos negativos, eu acabo me alimentando de forma, né, compulsiva, e aí esse comportamento compulsivo me gera mais mal-estar, eu me arrependo, não deveria ter feito, não deveria ter comido, e aí esse pensamento desencadeia novamente, né, a necessidade de fazer uma nova alimentação e assim por diante. Então, é um ciclo que não se encerra. Exato. E se você está se sentindo perdido nesse ciclo, né, busque ajuda de profissionais que acolham e que entendam esse sentimento. A obesidade não pode ser mais a obesidade ou a compulsão alimentar, ela não pode ser mais tratada com, olha, fecha essa sua boca e vai correr na rua, porque não é assim, né? A gente precisa acolher, entender os sentimentos do paciente, o que ele está passando, o que está por detrás disso, a história dessa pessoa. Exatamente, a história de vida dessa pessoa, para poder orientar e a gente fazer um passo a passo, ali, seja com a nutrição, com a psicologia, com o coach, com o processo de coaching, exatamente, né, Lu? Para poder tratar realmente a causa e você conseguir sair desse processo. Exatamente, você precisa entender que a sua história é única, ela é individual, embora a gente fale aqui sobre compulsão ou sobre formas de trabalhar isso, o seu caso vai ser específico nessa situação. Então, é necessário ter uma avaliação com profissionais qualificados e competentes também nessa área, né? Muito legal, Lu. Bom, gente, acho que a gente falou bastante hoje na nossa live, que não foi live, né? Acabou sendo gravada. Sim. Mas quem quiser procurar a Luana, meu Instagram
Da Ebagato ali com 2T's, .nutri. E o meu Insta é psicóloga Luana Santana. Isso. Eu atendo nas cidades de Vilhena, em Rondônia, e também em Campos de Julho e Sapezal, no Mato Grosso. E eu atendo em Sapezal e também em atendimentos online. Você pode procurar as informações lá no link no Instagram. Ok. Lu, esqueci de falar, também atendo online como coach nutricional, né? Exatamente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa gravação de hoje. Voltando, né, Lu, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Se quiser, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, com alguém que você acredita que vai ajudar essa pessoa, né? E a gente se vê nos próximos. Até mais. Até mais.